Na aula de hoje eu vou te ensinar como confeccionar o molde de uma manga bufante. Esse tipo de manga está super em alta, é tendência em 2021. E se você quer aprender o passo a passo bem detalhado, vem comigo! Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui no canal. Eu sou a Gisele Maués e nessa aula eu vou te ensinar a confeccionar um molde de manga bufante estilo camponesa. Aqui eu tenho 3 modelos, que são os modelos bem comuns que a gente vê muito em vestidos e blusas. E nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer a estilo camponesa e nas próximas aulas eu vou estar trazendo aqui a estilo bispo e a estilo presunto ou Juliette, como é conhecido, ok? A da aula de hoje é estilo camponesa. Nós temos volume de tecido, né, no caso franzido, aqui em cima na cabeça da manga, no ombro, e também no punho aqui na boca da manga. Então é uma modelagem relativamente fácil, mas que tem muita técnica, que tem muitas dicas. Então a aula de hoje está recheada de dicas legais para você. Se você ainda não conhece o meu perfil lá no Instagram, lá também tem muita dica de costura e de modelagem. Então eu te convido, né, a visitar lá meu perfil. Se você gostar do conteúdo que tem lá, vai ser um prazer ter você como minha seguidora ou meu seguidor, ok? Vamos lá então para começar a nossa aula de modelagem de hoje. Então o primeiro passo é a gente ter o nosso molde base de manga, que é o molde que eu já ensinei aqui, na verdade que é a base, que eu já ensinei aqui, tem uma aula aqui no canal. Se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Você vai assistir essa aula e vai construir a sua base de manga. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu peguei o meu molde, que eu fiz num papel craft molinho, e repliquei ele pro papel cartão. Tá? Então, essa aqui eu fiz uma cópia. Eu copiei porque ele vai ser melhor para eu fazer aqui o contorno e fazer o desenho, tá? Então, eu coloquei todas as informações, olha, de meio de manga, a linha aqui, que é a minha linha base, né, que vai dividir a cabeça da manga com o restante dela, que fica abaixo do braço. Então, ela tá toda aqui replicada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou replicar agora essa manga que tá no papel durinho para esse papel aqui branco, que na verdade são 2 folhas de A4. Por que eu vou passar para esse papel? Porque a gente vai fazer alguns recortes e eu vou colocar um papel craft embaixo. Então, vai ser melhor para a didática da aula, para vocês verem aqui realmente toda a posição certinha dos pedaços que a gente vai recortar aqui essa manga, tá bom? Então, eu vou passar aqui. Aqui na linha do meio, que divide, né, a minha manga, eu fiz um pique. E esse pique, ele facilita eu marcar o meio. Vai ficar tipo um Vzinho. Botei o Vzinho também aqui embaixo. Pronto. Vou marcar aqui o meio, ó. Esse pique que eu dei aqui, ele facilita isso. Tá? Então, façam também no de vocês. Agora eu vou passar as informações, né? Passar pra cá a linha do centro, que divide a frente e a costa. Vou traçar aqui também a minha linha que divide a cabeça da manga com o restante dela. Essa linha aqui, ela é super importante. E também vou colocar aqui a minha linha que vai marcar a minha manga, a minha real altura da manga, tá? Então, eu vou aproveitar aqui esse desenho, que eu sei que é exatamente aqui que eu tenho que riscar. Uma coisa muito importante, meninas, é o seguinte. Esse pedaço aqui, que é
essa parte da manga, ela é exatamente a minha bainha, tá? Da manga base. Então, se eu dobrar aqui 2 vezes, essa dobrada ela vai se encaixar certinho, porque tem esse desenho aqui. Tudo isso eu ensino lá no molde base de manga, tá? Então, se você tá confusa porque tem esse pedaço aqui com esse desenho, lá eu explico e você vai entender por que esse pedaço aqui existe. O tamanho real da minha manga é daqui, ó, dessa linha pra cá. Daqui pra baixo é a minha bainha, que eu já deixei aqui no molde, certo? Então, essa parte aqui, pra construir essas novas mangas que nós vamos construir, essa parte aqui não é necessária. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Então, eu vou precisar só mesmo disso, só da manga em si. Vou recortar toda a manga. Pronto, tenho aqui a minha manga, vou colocar logo o papel aqui. Vou colocar logo o papel pra ficar melhor, né? Pra ele se destacar aqui, pra vocês verem melhor. E agora é importante, a gente vai usar esse papel, porque é nesse papel craft que a gente vai construir a manga nova, certo? Então, essas informações de linhas aqui na cava, elas vão ter que ser replicadas pro papel. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou alinhar aqui nessa linha e vou prolongar ela pro papel. Prolonguei ela aqui pro papel. E também vou passar a linha central aqui, que divide a manga ao meio. Essa marcação aqui é muito importante, tá? Ela vai ser a nossa base para fazer a distribuição aqui dos pedacinhos que a gente vai cortar a manga, tá? Pronto. Então, é exatamente isso, ó. Vou alinhar aqui a linha da horizontal com a linha da vertical. Certo? Então, tá alinhado aqui. Tá alinhado aqui. Então, bem aqui tá batendo. Encontro com encontro. Então, eu vou marcar aqui a minha altura. Certo? E vou marcar também aqui embaixo. Marquei a minha altura de cabeça de manga e marquei aqui a minha distância abaixo do braço, né? Que no caso vai ser a minha manguinha, a cabeça, a boca da manga. Feitas essas marcações, vamos trabalhar agora aqui na manga. Eu vou aqui nessa linha central, na linha mais extensa, né? Que é a linha de base. E vou dividir essa extensão aqui em 4 partes, primeiramente, certo? Então, como eu já tenho essa linha no meio, ela já tá dividida em 2. Então, eu vou achar aqui o entre meio do meio, da metade, no caso. Eu posso vir aqui e dobrar a fita. Ou então, eu vou pela continha mesmo. Como eu sei que aqui é 18, eu posso marcar aqui 9. Essas medidas, elas não são padrão, tá? Essa manga, ela foi construída com base nas minhas medidas. Então, a sua manga, ela vai ter uma medida diferente. Que é a manga que você vai construir, ok? Então, é muito importante praticar. Praticar é muito importante. Você vai fazer a primeira vez, vai ter um pouco de dificuldade, pode não dar certo, depois você vai e faz de novo, e a prática vai te dar a habilidade. E aí você pode fazer o teste com outras pessoas da sua casa, da sua filha, da sua mãe. Você vai ver que você vai ficar craque nisso aqui, que se chama modelagem. Tá? Então, eu já dividi aqui. Então, eu tenho a minha manga dividida em 4 partes.
Então, o que eu vou fazer agora? Já fiz a marcação, vou achar meu esquadro aqui. Agora eu vou subir essa linha. Vou ter como base aqui, alinhar o esquadro. E vou passar uma reta aqui, cortando ela, né? Dividindo ela. Então, eu dividi aqui a minha manga em 4 partes iguais, ok? Então, aqui eu sei que eu tenho 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros, 9 centímetros. Antes de eu fazer uma nova divisão, eu vou explicar uma coisa muito importante. Primeiramente, eu vou cortar aqui no meio. O que eu quero explicar pra vocês é o seguinte. O que a gente vai fazer agora é basicamente isso. Vou alinhar aqui as minhas linhas. Eu vou colocar aqui, entre essas duas partes, uma distância. E essa distância, ela pode ser qualquer distância, na verdade, tá? Quanto mais espaço você colocar aqui, mais fofinha a manga vai ficar, com mais volume, com mais franzido em cima e embaixo ela vai ficar, certo? Então, você pode colocar, pra ficar uma medida padrão, né? Você pode colocar a metade da manga, 18. Você pode marcar aqui 9, 9. Coloquei o 9 aqui no meio. Você pode colocar 9 pra cá e 9 pra cá. E aí, a manga vai ficar com a metade de volume do total da manga, entendeu? Você pode fazer isso. Se você não quiser muito volume, você vai colocar 1/4 dessa medida, que é 9. Você pode colocar 9, então centraliza aqui 4,5 e põe 9 aqui, e põe no 9 aqui, né? Opa. 4,5 aqui e aqui. E aí você vai acrescentar 1/4 do total da manga aqui pra fazer o volume, tá? Uma coisa muito importante que eu quero explicar agora, que esse volume que a gente vê nas revistas, que a gente vê em alguns modelos, ele tem que ser levado em consideração com o tecido. Tecido que tem muito caimento, tecido como musseline, crepe, seda, tecidos que não tem muita estrutura, que tem muito caimento, você pode poder colocar o volume que for aqui dentro. Você pode fazer isso aqui, ó, colocar muito volume na manga. A manga não vai ficar altinha assim. Ela não vai ficar armada, tá? Então, você tem que levar em consideração o tecido, tá bom? Pra ficar assim dessa maneira, altinho aqui também, ó, você tem que usar um tecido estruturado, um tecido com mais resistência, como o tricoline, como o lese, como a sarja, o jeans. Esses tecidos, eles têm uma estrutura, eles são durinhos, né? Então, isso vai facilitar armar a manga. Então, é isso, meninas. Então, essa distância aqui, vocês podem tomar como padrão a medida da manga. Vocês podem colocar a metade, pode colocar 1/4, pode colocar menos, pode colocar mais, tá bom? Se eu tô ensinando pra vocês aqui medidas padrão, que vocês podem colocar se vocês tiverem dúvidas, tá? Agora, entendido como colocar o volume, né, na horizontal, vamos também falar um pouquinho do volume na vertical, que é importante. Voltando aqui pro desenho. Observem aqui nesse modelo. Observem aqui que o desenho dessa manga, ela dá uma voltinha, né, para poder encontrar aqui com a cava. Então, eu tenho que acrescentar volume aqui em cima e volume embaixo. Porque se eu não acrescentar, vai ficar o franzido, mas vai ficar uma coisa tipo que encostando no braço. E esse volume aqui, por mais que seja um tecido estruturado, não vai ficar altinho assim. Porque essa voltinha aqui, essa altura de manga, ela consome tecido, certo? Então, eu preciso
subir aqui um pouquinho a minha cabeça de manga. Preciso subir um pouquinho aqui. Então, qual é uma medida boa? Uma medida boa, eu posso dizer assim, que padrão, é 5 centímetros, tá? Gisele, eu posso aumentar mais? Pode. Lembrando que quanto mais você aumentar a manga, mais alta isso aqui vai ficar. Mais alto essa voltinha aqui vai ficar, tá? Quanto mais baixo, também vai ficar mais baixo. Se você não quer com esse desenho, você pode colocar 1,5 para 2, tá? Mas é importante você colocar, porque essa dobradinha, ela consome tecido mesmo que você não queira. Agora, se você não quer com essa altura, use um tecido que tenha caimento, tá bom? E mesmo usando um tecido que tenha caimento, eu aconselho você a acrescentar aqui a altura na cabeça de manga. Então, para a didática aqui da nossa aula, eu vou acrescentar 5 centímetros de altura daqui da manga, que a gente vai crescer essa manga, tá? E aqui pra baixo, eu vou acrescentar também 5 centímetros. Gisele, eu preciso colocar a mesma medida? Não, tá? Você pode deixar menos aqui e aqui mais, e também ao contrário, tá bom? Vocês têm que aprender a interpretar aquilo que vocês estão fazendo, levando em consideração o modelo original, se vocês estiverem copiando de algum lugar, e também o tecido, tá ok? Então, agora que eu já acrescentei aqui a medida que eu quero, e também já acrescentei aqui a altura pra baixo, né? E a altura pra cima, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar uma reta aqui, que vai ser uma perpendicular, né? Que vai ser o meu guia. Aqui vai ser meu guia e aqui também. Aqui eu já vou deixar a linha bem prolongada. Se você quiser diminuir aqui pela metade, não tem problema, você pode deixar, tá? Lembrando que para esse tipo de manga, você tem que colocar um punho, tá? A gente não dobra a bainha, a gente coloca um punho, ou então coloca lastex, ou então vira e coloca um elástico. Mas aqui na manga, na boca da manga tem que ter esse franzido aí, que pode ser com um punho, com lastex ou com elástico, né? Fazendo a passagem do elástico, certo? Então, vamos voltar aqui pra nossa manga cortadinha no meio. Então, recapitulando aqui, fiz a minha linha central, que é a minha linha aqui da manga, a linha na horizontal, fiz a linha na vertical, certo? Marquei aqui a altura real da manga, marquei aqui da boca de manga e marquei da cabeça de manga. Coloquei aqui o acréscimo que eu quero pra minha cabeça de manga e coloquei também aqui o que eu quero que ela cresça pra baixo, porque tem que dar a voltinha, né? Eu preciso de volume aqui e aqui pra fazer aquele desenho boleado, porque afinal é uma manga bufante, certo? Então, feito isso, vamos recortar ela novamente. Só que agora eu vou achar o meio apenas desses dois aqui. Essa primeira parte, que é a curva da minha cava, eu não vou mexer, porque eu preciso dessa curva aqui na íntegra, certo? Então, aqui e aqui eu não vou cortar. Eu vou recortar novamente somente essas duas. Então, vou achar aqui o meio. 4,5. 4,5, porque essa medida é 9.
Antes de recortar, eu vou fazer a identificação das partes, tá? Pra eu não me perder depois. Então, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Só pra eu não perder aqui. Pra não ficar confuso e acabar fazendo errado. Pronto, tá toda recortada. Eu dividi ela em 6 partes, né? Repartindo em 6 partes, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 espaços vagos, tá? Então, essa quantidade de espaços vagos vai ser a quantidade que eu vou dividir o que eu quero acrescentar aqui. Como eu vou acrescentar 9 centímetros, né? Lembra que eu coloquei que eu vou colocar apenas 1/4 da minha manga aqui dentro para ficar volume? Então, eu vou ter que dividir 9 por 5. Por que por 5? Porque eu tenho 9 espaços aqui. Ou, desculpa, 5 espaços. Então, eu vou pegar a minha medida e vou colocar aqui, vou dividir 9 por 5. Como eu quero colocar uma medida exata, se eu dividir 9 por 5 não vai dar um número inteiro, eu vou arredondar para 10, tá? Pode fazer isso? Claro que pode, né? Tá? Então, para facilitar para mim, eu vou colocar dentro de cada espaço desse aqui, eu vou colocar 2 centímetros. Começando pelo centro. Pelo centro, pegando aqui essa linha central, eu vou colocar aqui no 1, vou marcar um pra cá e um pra cá, certo? Porque aqui, ó, é um espaço só. Então, daqui pra cá eu tenho 2. Novamente, centralizo um aqui na linha, marco um pra cá e um pra cá. E o que que eu faço? Suba perpendicular de novo. Vou alinhar aqui certinho com essa linha. Vocês vão ver que essas linhas aqui, elas vão ser fundamentais pra, na hora que a gente for distribuir aqui a manga cortada. É um pouquinho chato fazer, mas é necessário, tá? Aí você diz assim, posso fazer no olhão? Pode. Pode fazer no olhão, mas eu tô ensinando uma maneira bem eficaz pra não dar nenhum problema, tá? Então, aqui eu tenho 2 centímetros. Agora, eu vou colocar aqui, né? Vou colocar aqui a minha pecinha. Vou marcar. E a partir daqui também eu vou marcar 2 centímetros. E vou subir a minha perpendicular também. Vou fazer a mesma coisa pro outro lado. Coloco aqui na posição, encostando na linha. Marco onde ela termina. E a partir daqui marco 2 centímetros. Bom, eu tenho aqui as minhas 2 peças centrais, a próxima peça. Por isso que é legal em numeral, tá? Mesma coisa. Marco aqui, marco 2 agora. Faço a mesma coisa pro outro lado. Marco 2 também. Quando vocês estiverem fazendo essa parte aqui, não desanimem, tá? Vocês vão ver que vai valer a pena depois. A manga vai ficar perfeita. O novo desenho dela vai ficar perfeito e vocês não vão ter nenhuma insegurança de retraçar essa manga.
porque vocês vão fazer isso aqui que eu tô mostrando, tá? Coloquei aqui. Agora tá faltando somente as pontas. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade já acabou, né? Então agora, o que nós vamos fazer? A gente vai agora colocar essas pecinhas no lugar, tá? E a nossa base vai ser essa linha aqui, ok? Então, eu vou começar pelas laterais. Eu vou alinhar a minha linha central aqui, encostando bem encostadinho aqui nessa marcação. Vocês podem colar, tá? Colar com a cola logo, mas pra ficar mais rápido aqui, eu vou colocar a fita. Coloco de um lado e coloco de outro. Olha, eu não falei que essa linha aqui, ela é super importante? Ela vai ser a minha base, tá? E essas perpendiculares também. Então, coloquei as duas pontas, né? Que é essa ponta que tem a curvatura da cava. Agora eu vou colocar a próxima peça, sempre de fora pra dentro. Pode começar de dentro pra fora? Claro que pode, tá? Mas eu vou colocar aqui assim, na verdade não. Eu vou agora pro centro. É isso mesmo, meninas. Eu vou pro centro. Olha só, uma coisa muito importante agora. Se eu colocar na posição real, a manga é isso aqui, certo? A manga é isso aqui, com os espaçamentos que a gente colocou de 2 centímetros. Só que a gente vai o quê? A gente vai crescer a manga lá pra cima, a cabeça da manga, pra ela ter o volume, certo? Então, essas duas colunas aqui, esses dois pedaços do meio, eles vão ter que chegar aqui nos 5 centímetros, que foi a medida determinada, que eu queria que aumentasse 5 centímetros. Então, eu vou pegar essas duas pecinhas e vou subir. Vou deixar a pontinha dela bem encostadinha aqui e alinhada na minha linha de 2 centímetros. Vou fazer isso também com a outra. A fita aqui, acabando a fita. Certo? Agora, essas duas aqui, elas vão seguir esse desenho aqui, tá? Elas têm que ficar numa posição que eu consiga ver a continuidade da curva, certo? Olha só, se eu colocar aqui nesse lugar, eu consigo como se fosse ligar os pontos. Tá vendo? Aqui também é a mesma coisa. Eu vou colocar numa posição que eu vou conseguir ligar os pontos. Lembrando que a frente, ela é diferente das costas. Então, essa curvatura aqui, ela é mais acentuada do que as costas. Então, você tem que olhar aqui e colocar... Não tem que olhar pra cá, pra esse lado, tem que olhar pra cá. Porque aqui é costa, aqui a curvatura é menos rasa, aqui ela é mais profunda. Tá? Quando você for construir o seu molde de manga, você vai perceber isso e você vai ver lá na hora de construir. Então, tem que seguir aqui esse desenho. Isso aqui você pode colar, como eu já disse, tá? Colar com a cola mesmo. Deixar assim, não tem problema. Bom, agora, meninas, é só fazer isso aqui, ó. A gente vai redesenhar essa nova manga.
Você pode deixar colado, ou então você faz assim com a fita, marca e depois tira, tá? Ó. Vai só ligando, como se fosse aquelas atividades de criança. Só ligando os pontos e pronto. Aqui também passa, deixa essa parte reta, não precisa fazer a curva. Você vem embora. Agora aqui a gente vai redesenhar essa parte aqui. Bom, essa parte abaixo do braço, na manga original, na manga base, a gente tem essa inclinação. Já aqui na bufante não necessita, tá? Você pode fazer uma reta mesmo. Por quê? Porque aqui vai ficar franzido, tá? Então não vai dar diferença. Você pode deixar assim reto mesmo. Posso deixar inclinado, Gisele? Pode, mas não tem muita função. Porque vai ficar o franzido aí embaixo. Tá? Então, aqui embaixo, você pode até fazer esse desenho aqui. Esse desenho aqui na modelagem é franzir. Aqui você já sabe que você vai franzir, tá? Aí, você vai poder colocar, quando você estiver fazendo a roupa, você pode colocar aqui, virar aqui e fazer um canal pro elástico. Pode colocar lastex, ou então pode colocar um punho. E esse punho, ele vai ter a sua medida real. A medida real do seu braço. Que tá aqui, ó. Que é essa medida aqui da manga. Tá? Vou marcar aqui. Vou desenhar um punho aqui. Só pra deixar aqui na didática da aula. Você pode fazer um punho, como se fosse um... Pode ser como... Você pode aplicar ele como um viés, tá? Então, você vai ter que franzir... Vai ter que franzir a boca da manga pra ela encaixar aqui. E aqui é a sua medida real de braço, certo? Então, olha só como ficou. Vou recortar aqui pra gente ter a visualização dessa manga. Bom, então nós temos aqui o nosso molde base de manga bufante pronta, né? Eu espero muito que essa aula tenha ajudado você. Esse método, essa técnica, né? É uma forma bem assertiva, bem eficaz. Existem outras até aqui no próprio YouTube, se a gente for pesquisar. Mas eu acho essa bem eficaz. Foi a maneira que eu aprendi. Então, eu tô passando para vocês, ok? Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua dúvida. E se caso não for inscrito aqui no canal, se inscreve, não perde a oportunidade de assistir as próximas aulas que vão vir aqui, tá ok? Muito obrigada e até a próxima aula.